acontecem assim. Opa, chegou bem na hora, rapaz. Pessoal, perdão pela demora, mas tendo em vista que a gente teve essa confusão em relação à sala onde aconteceu o evento, foi até bom que a gente tivesse esse pequeno intervalo aqui de 15 minutinhos. Mas enfim, eu estou vendo muitos rostos novos, estou vendo que algumas pessoas que não são conhecidas, pelo menos não são minhas conhecidas particularmente. Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Ângelo, eu sou graduado em Ciências Sociais aqui pela Casa, pela Universidade Federal do Ceará. Sou diretor de pesquisa do Instituto Brasileiro de Debates, coordenador da SFL Brasil, sou coordenador de pesquisa do Instituto Brasileiro de Debates e vice-presidente do grupo de estudos Visconde de Mauá, que é um projeto irmão, quase um irmão mais novo aqui do Dragão do Mar, que está junto aqui sempre na luta pela liberdade. Na palestra de hoje eu vou, de certa forma, adaptar um projeto que a gente tem lá no Instituto Brasileiro de Debates, que é o Debatendo o Debate. O que é que a gente faz no Debatendo o Debate? A gente faz uma segunda tela que analisa o debate dos presidenciáveis, tentando expor quais são as estratégias de retórica que eles estão utilizando. Não é uma análise necessariamente de mérito, não é uma análise necessariamente da minha ideologia pessoal, mas eu tento expor quais são as falácias, quais são as estruturas argumentativas que eles usam para convencer e muitas vezes manipular a população. Aqui, como uma pessoa das ciências sociais, eu vou também ir um pouco além da retórica e falar de estratégias de fato que tem um viés mais sociológico também. Eu particularmente sou uma pessoa, talvez, que esteja em uma boa posição para fazer esse tipo de análise de uma forma mais imparcial, porque eu sou extremamente cético em relação à política. Eu acredito que as transformações da nossa sociedade, elas vêm a partir da sociedade civil. Não tenho fé de que existe algum messias que vai salvar o Brasil ou qualquer coisa do tipo. E, assim, eu posso dizer que eu só votei com orgulho uma vez na minha vida. Não vou dizer quem é, em quem, porque essa palestra se pressupõe ser imparcial, mas o meu candidato compartilhou o evento da palestra, então é provável que a maioria de vocês já saiba quem ele é. Não, esse não. Enfim, a estrutura aqui da palestra vai ser basicamente resumida em: eu vou apresentar 8 estratégias de convencimento, vou explicar essas estratégias, vou demonstrar mais ou menos quem é que mais utiliza ela, que tipo de campanha utiliza, como ela foi usada nos debates para presidenciáveis e assim por diante. A primeira estratégia que eu acho fundamental falar é a tese da ignorância racional. Qual é a ideia da ignorância racional? Sempre que a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, nós fazemos uma avaliação de custos e retornos. Na ideia da ignorância racional, ela traz o conceito de que quanto mais é custoso, quanto mais tempo você precisa para se informar, menor é o seu desejo de buscar por informação, de buscar por conhecimento. E aí, muitas vezes, aqui no cenário brasileiro, a gente tem a noção de que, por exemplo, eu não tenho certeza se são 140 ou 160 milhões de eleitores, mas alguma coisa em torno disso o eleitorado brasileiro. Então, quando a gente pensa, poxa, o meu voto é um dentro de milhões. Se eu for me informar, eu vou gastar muito tempo. Então, às vezes, as pessoas deixam de buscar informação porque elas não veem um custo-benefício nessa relação. Até aí, é só um fenômeno social, né? Não é uma estratégia de campanha. Mas existem candidatos que eles intencionalmente fazem discursos mais complexos para fazer com que a população seja enganada mais fácil. Como assim? Se eu chego e faço uma determinada informação esdrúxula, solto aqui para todo mundo, vocês vão questionar. Mas se eu chego e começo a falar em números muito precisos, institutos de pesquisa e tudo, etc., para vocês refutarem o que eu estou dizendo, vocês teriam que ter um pouquinho mais de trabalho. Então, muitas pessoas acabam simplesmente acreditando pela ausência de vontade de ir lá, pesquisar e se informar. Eu acho que eu não preciso deixar nem claro de quem é que eu estou falando, né? Dos nossos 526 terabytes de encryption do Ciro Gomes. Assim, muita gente tem essa noção de que o Ciro é o candidato mais preparado justamente porque ele costuma citar muitos dados. Mas, atualmente, existe uma tendência no jornalismo da checagem de fatos. Tem gente que levanta debate sobre quem checa os checadores, a gente pode discutir isso mais para frente da palestra, no momento de perguntas,
Mas o fato é que quando a gente analisa a checagem de fato da maioria das sabatinas, da maioria dos debates, o Ciro Gomes tem uma porcentagem acima da média de afirmações que são insustentáveis ou são comprovadamente inverídicas. Por exemplo, no próprio lançamento de campanha dele, ele chegou a afirmar que a maior parte da população brasileira, ou seja, mais da metade da população brasileira, já está trabalhando na informalidade. Esse seria o cenário atual da visão do Ciro Gomes. Segundo a checagem dá aos fatos, esse é um dado controverso, existem divergências sobre esse dado, mas os pontos mais extremistas, as pessoas que acham que a situação está mais exagerada, diriam que é 1/3 e não metade da população brasileira. Ou seja, assim, as pessoas que chegam no ponto mais longe, elas ainda estão muito longe de Ciro Gomes. É um dado que foi visivelmente inverossímil. Na sabatina da UOL, por exemplo, a Aos Fatos também fez a checagem das afirmações de Ciro Gomes, detectando que ele teve uma afirmação sustentável, uma imprecisa e 4 falsas, repetindo inclusive a falácia anterior, aliás, a citação falsa anterior. E vocês devem saber que no começo da campanha, bem no começo da campanha, o Ciro ele fez uma rodada de conferências internacionais, por assim dizer, tentando expor o ponto de vista dele para o Brasil. Teve até aquele momento que virou meme, quando ele falou como o ex-presidente Lula se referiria a ele, mas numa palestra que ele participou da Sorbonne e numa entrevista que ele deu a uma rádio francesa chamada, se eu não me engano, Rádio França Internacional, alguma coisa assim, a revista Exame verificou que ele teve 4 informações falsas, uma discutível, uma exagerada, uma que é impossível de provar, e de todas as informações numéricas que eles verificaram, teve apenas uma que era verdadeira. Ou seja, o Ciro Gomes ele é um cara que visivelmente traz um discurso complexo para passar a imagem de que ele é inteligentão e tudo, e dificilmente as pessoas vão questionar. O povo menos instruído muitas vezes não vai ter acesso aos meios de busca por essas informações. E assim, muita gente fala, o Ciro poderia estar simplesmente enganado. Olha, assim, quando você traz uma informação, uma opinião, uma visão de mundo abstrata, muitas vezes você pode estar enganado e ser uma questão honesta. Mas quando você cita um número exato, é muito difícil que seja realmente um engano. Ele cita números exatos de pesquisas hipotéticas e quando a gente vai ver essas pesquisas, simplesmente não existem. Caso vocês ainda não acreditem que isso é aplicável no Ciro Gomes, no caso do Ciro Gomes, é importante ver que isso é aplicável em toda a nossa política nacional. Vou pegar um exemplo que talvez seja mais próximo aqui das discussões da casa. Impostos. Gente, vocês já pararam para pensar por que é tão difícil pagar imposto? Por que é tão complicado fazer a declaração de imposto de renda? Ou por que não é só um imposto único? Ao invés de você ter o IPTU, IPVA, imposto sobre consumo, por que o Estado não chega lá e pega, 30% que você está produzindo, 20%, 40%, porque ele não chega de uma forma mais fácil? Seria, assim, ele conseguiria a finalidade dele, da mesma forma que ele já quer, e seria igualmente vantajoso do ponto de vista do Estado, e seria mais fácil do ponto de vista da população, não seria? Mas a questão é que quando a cobrança de imposto se torna complexa, a gente não percebe exatamente quanto dinheiro está saindo do nosso bolso. Então essa estratégia que a gente vai ver sendo utilizada em vários âmbitos da política nacional. Uma segunda estratégia que ela perde força nesse momento mais de campanha, mas que ela teve presente nos últimos anos, é o chamado efeito Streisand. O efeito Streisand é o que acontece quando, por exemplo, a gente tem uma determinada informação, a gente quer combater aquilo e na nossa tentativa de combater uma ideia, a gente acaba divulgando essa própria ideia. O efeito Streisand não tem esse nome por acaso, na verdade é uma homenagem ao caso que aconteceu com a própria Barbra Streisand, a cantora. Em 2003, um site fez uma série de fotografias aéreas na costa da Califórnia, centenas, talvez milhares de fotografias, e entre essas fotografias havia uma foto da residência privada da Barbra Streisand. Ela ficou ultrajada, então ela moveu um processo no valor de 50 milhões de dólares em relação àquele site. O que aconteceu? Aquela foto que até o momento ninguém estava dando muita importância, assim, tipo, 3, 4 pessoas na internet viram e identificaram que era na casa dela, assim, não vou dizer 3, 4, mas poucas pessoas
deram real valor, ela acabou ganhando destaque na mídia e todo mundo acabou observando aquilo. Pra gente assim que é público mais jovem, eu vou dar um exemplo que aconteceu, se eu não me engano, em 2015, que é muito visível disso. Vocês lembram do nome Aaron Félix? Aaron Félix é aquele menino do YouTube que ele quebrou a placa de 100 mil inscritos do YouTube. Que de fato aquela placa é um símbolo que representa o reconhecimento da plataforma pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Centenas de youtubers do Brasil e do mundo ficaram trajados com isso e foram falar mal dele. E é o que aconteceu. De fato, ele sofreu um hate muito grande, as pessoas reprovaram muito o que ele fez. Mas tanta gente conheceu o que ele estava fazendo que dentro de poucas semanas ele ganhou uma quantidade maior de seguidores, ele chegou a bater 1 milhão de inscritos, na época ele tinha em torno de 100 mil inscritos. Agora pense isso adaptado para uma eleição. Pensa que você é, por exemplo, um candidato que em 2012, 2013 estava no seu 5º ou 6º mandato, era um político que conseguia se reeleger, mas não estava na alta esfera da política nacional, e aí você começa a irritar determinados grupos. Esses grupos são grupos que são conhecidos por serem muito reativos, grupos que são conhecidos pela ideia de que eles fazem manifestações, fazem respostas, e aí você começa a crescer, ficar mais conhecido. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Ele, muitas vezes, acredito que, provavelmente até bem instruído, fez discursos polêmicos, e esses discursos polêmicos fizeram com que ele ganhasse espaço na mídia, mesmo que fosse um espaço negativo. Para quem não é conhecido, marketing ruim já é melhor do que nada. E depois, agora, nesse momento de campanha, ele está tentando reverter isso, ele está tentando adotar um discurso mais moderado, agora que ele já é conhecido, agora que ele já tem espaço, já tem um eleitorado, e possivelmente angariar uma presidência da República. É importante perceber que essa ideia do efeito Streisand, ela é muito típica de discursos de redes sociais. Por quê? Porque assim, desculpe pela palavra, mas o algoritmo das redes sociais é burro. O algoritmo das redes sociais não sabe quais são as intenções das pessoas que estão comentando ou que estão interagindo com uma postagem. Se eu faço, por exemplo, se eu publico essa palestra e você aí que está assistindo a palestra online vai me xingar aqui embaixo, o que acontece é que o Facebook vê, nossa, tem muita gente comentando esse vídeo, provavelmente as pessoas estão gostando. O Facebook, o YouTube, o Twitter, eles não conseguem diferenciar o conteúdo de reprovação do conteúdo de aprovação. Eles só conseguem perceber que é um conteúdo que gera alto engajamento. Então, por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele consegue, mesmo entre as pessoas que reprovam ele, ter um alto engajamento e se favorecer dos algoritmos das redes sociais. O que já entra até numa discussão sobre bolhas sociais, mas isso aí a gente pode discutir mais à frente se vocês tiverem interesse. A terceira estratégia que eu acho fundamental elucidar aqui é a ideia da falácia genética. Duas coisas precisam ficar claras aqui. Primeiro, o que é uma falácia? Eu gosto de dizer que uma falácia é uma falha lógica ou uma lógica falha. Como assim? Muitas vezes a gente vê um indivíduo ou um pequeno fenômeno acontecendo e a gente generaliza esse fenômeno. É uma falha lógica. Muitas vezes a gente vê duas coisas acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo e a gente pensa que elas têm uma relação entre si, quando elas podem não ter. Isso também é uma falha lógica. E o conceito de falácia foi incorporado na retórica quando os estudiosos clássicos começaram a mapear as eventuais falhas lógicas que uma população pudesse ter, que uma população pudesse ter, e usá-los para manipular discursos, usá-los para mapear as formas como você poderia pegar atalhos no raciocínio da população, certo? A falácia genética, especificamente, é o que acontece quando você julga uma pessoa ou uma ideia com base na origem dela e não na pessoa e não no mérito da ideia em si. Quer ver um exemplo bem claro de falácia genética? E o termo genética é usado exatamente pela ideia do gene, a ideia da origem, a ideia da raiz. Um exemplo bem claro é quando a gente vê que em alguns casos são feitas entrevistas, manifestações, e aí a gente se pergunta, eu já vi isso em casos tanto de esquerda quanto de direita, você apoia essa determinada medida? E aí o pessoal está na manifestação diz, apoio, essa medida é fantástica, quero isso para o Brasil.
e aí dizem, você sabia que foi esse político aqui que propôs essa medida? Aí o pessoal vai ficar contra, porque eles não vão julgar o mérito da medida, eles vão julgar a raiz, a origem. Obrigado. E isso é, de fato, muito problemático, porque você abandona a sua argumentação racional para se importar mais com a simpatia, com a identificação pessoal e não com a própria pauta, com a própria conduta. Nessa campanha, nesse período de 2018, eu tenho visto dois usos claros da falácia genética. O uso populista, que é aquela ideia do eu sou parecida com vocês, eu sou parecido com vocês, é muito comum nos discursos da Marina Silva. Por exemplo, quando ela tenta criar essa ideia de identificação e fala eu sou mulher, eu sou negra. Teve uma vez que perguntaram para ela qual era a proposta dela sobre a educação, ela tinha, se não me engano, 45 segundos ou 1 minuto para responder. Ela passou 20 segundos falando sobre como ela era analfabeta até os 16 anos. Poxa, você tem tão pouco tempo para explicar qual é a sua proposta para o Brasil, você vai gastar o tempo falando da sua trajetória de vida, sabe? Querendo ou não, assim, se a gente parar para pensar, muitas vezes é difícil abstrair da falácia genética, mas se a gente parar para pensar, no final, o que muda o Brasil são propostas, são ideias, não importa muito de onde veio a pessoa, o que importa são as medidas que ela está disposta a tomar. E o segundo caso, além desse caso populista, que a gente vê muito comum da falácia genética, é a falácia genética do outsider. Como assim? Quando existe uma ideia de que existe um meio que está podre, por exemplo, no Brasil a gente tem muita ideia de que a política está podre, está mesmo, mas a gente tem muito essa ideia muito forte. Alguém tenta dizer, eu não vim dali, eu vim de outro lugar. Bizarramente, quem tentou fazer isso nos últimos debates foi o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles fala, eu vim das empresas, eu vim do setor privado e agora estou vindo para a política. No caso do Henrique Meirelles, é bem visível que isso não é verdade, assim, porque desde o governo Lula, e passando até o governo Temer, ele está sempre no alto escalão do governo, está no PMDB há muitos anos, talvez décadas, não sei precisar agora, mas ele não é um cara que está de fora do meio político só porque ele nunca teve um pleito presidenciável. Mas independentemente de ser verdade ou não, a gente vai julgar a pessoa pelas propostas ou pela origem dela, pelo grupo da onde ela partiu. Muitas vezes é muito comum que alguém diga, mas alguém ser um outsider ou alguém tem uma identificação com a população tem um valor enquanto símbolo. Eu concordo com isso. Eu acho que muitas vezes que é muito comum que a gente menospreze a importância dos símbolos. Eu não acho que símbolos devem ser menosprezados. Mas quem é um símbolo não precisa avisar que é um símbolo. Quando você tem que dizer para todo mundo, ei, eu te represento, eu te simbolizo, na verdade você está tentando forjar uma imagem. Quando você olha para um símbolo e você sente uma identificação espontânea, isso é o que realmente eu vejo no simbolismo, no valor real do simbolismo. A quarta estratégia que eu queria abordar hoje é o que eu chamo de radicalismo de Overton. Como assim? O conceito da janela de Overton, ele é basicamente um mapa das ideias que elas são aceitas na sociedade. Algumas ideias são aceitas como amplamente normais, outras são moderadas, mas não tão dentro do status quo, outras são radicais, outras são impensáveis. A gente nem cogita isso. O radicalismo de Overton, ele é quase às vezes uma estratégia de negociação e de desvio do debate público. Como assim? Você introduz ideias que são impensáveis no debate público e a partir dessas ideias que são impensáveis, as ideias que antes eram radicais passam a ser mais aceitáveis. Se a gente olha, por exemplo, para um candidato que diz que a proposta dele para a primeira semana, quando ele assumir a presidência da República, seria que o povo brasileiro passasse uma semana rezando, e na segunda semana, todo mundo que estiver desempregado vai se alistar no exército, nas forças militares, como foi a proposta do Cabo Daciolo. De repente, aqueles candidatos que têm uma proposta fortemente cristã e fortemente militarizadas, que muitas vezes eram reprovadas por determinados setores da sociedade, eles param de parecer tão radicais. Porque se diante deste cenário, a gente aceita o outro cenário, talvez até como um mal necessário. E esse radicalismo de Overton, ou seja, manipular o debate, levar o debate para um determinado lado, ele pode ser utilizado até pela ideia de uma estratégia de negociação.
Quem é familiarizado com a ideia de negociações, o pessoal da Ajude aqui, deve ter a noção de que você nunca entra na negociação dando o valor que você quer. Você coloca um pouco acima para você poder baixar o seu preço e parecer moderado. O que é que acontece? Determinados políticos, eles fazem a defesa de um absurdo, e aí quando eles vão abrindo concessões, o pessoal fica, olha como o bichinho é moderado, olha como o bichinho dialoga. Foi um exemplo visível disso, assim, não tão drástico quanto o caso do Daciolo, mas um exemplo disso foi a eleição do Lula em 2002, quando ele fez uma série de pronunciamentos dizendo que ele não era mais tão radical quanto o Lula de algumas décadas atrás, que falava em reforma agrária e tudo, etc. E aí tem gente que até considera que o Lula é um cara de centro, porque ele abriu essa série de concessões. Mas não, gente, ele tinha um discurso que era mais radical, ele fez concessões e continua tendo um discurso de esquerda. Só que o discurso radical era exatamente esse espantalho que era utilizado para que ele tivesse uma margem de negociação. Essa radicalização da janela de Overton, ela serve até mesmo para criar a ideia de uma falsa pluralidade e guiar o debate público. Como assim? Muitas vezes, quando você puxa muito drasticamente o debate para um determinado lado, você consegue fazer... Ninguém gosta da ideia de um autoritarismo de ideias. Ninguém gosta da ideia de que só um grupo pode falar. Então é importante que você passe a imagem de que existe um diálogo ali. Mas quando você puxa muito para um determinado extremo, você pode fazer um diálogo só com pessoas que têm uma grande concordância com você. Quem aqui nunca viu um debate plural entre uma pessoa do PT, do PSOL e do PSTU? Tá entendendo? É um debate que se propõe plural, mas que ele está dentro do mesmo eixo ideológico. E assim, não é só a esquerda que faz isso. Eu acho que grupos liberais, conservadores, grupos de todos os eixos ideológicos devem se blindar desse tipo de estratégia, porque no final isso só é nocivo para a população como um todo. Nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, para quem não é familiarizado com a mídia americana, eles costumam tomar partido, eles costumam, por exemplo, sempre a CNN, por exemplo, apoiou a Hillary, a Fox News apoiou o Trump, e sempre que existe uma pauta sendo colocada na legislação americana, é comum que eles promovam debates na mídia mesmo. Antigamente, a gente via que os debates eram geralmente entre conservadores e progressistas, que amava alguém que se considerasse conservador e alguém que se chamava que considerasse progressista. Como o Trump, ele deu uma nova cara para o conservadorismo norte-americano, o que acontece às vezes é que a gente está tendo debates que são entre conservadores pró-Trump e conservadores anti-Trump, às vezes com algum progressista, mas ainda assim a gente tem 2 vezes mais tempo de conservadores falando, entendeu? Então, o Trump visivelmente é alguém que radicalizou a janela de Overton no eixo conservador lá nos Estados Unidos. Há quem fale que isso pode servir até como um mecanismo daquela ideia da estratégia das tesouras, que é uma estratégia de política mais clássica. Você tem 2 partidos que fazem parte de um... Não estou dizendo que é o caso americano, nem nada do tipo, mas é possível que você tenha 2 partidos ou 2 grupos que eles estão no poder. As pessoas que estão lá, elas são aliadas, só que elas passam a imagem pública de que são inimigas para revezar a hegemonia, geralmente com um grupo mais radical e um grupo mais moderado. A quinta estratégia que eu quero discutir hoje é a conversão de correlação em causalidade. Como assim? É muito comum que você veja políticos jogarem os indicadores de tudo que aconteceu em um determinado mandato deles e dizerem, olha como eu causei esse monte de coisas maravilhosas, né? Aí eu pergunto para ele, poxa, choveu pra caramba no seu mandato, foi você que fez isso? Muitas vezes, fenômenos acontecem simultaneamente ou em períodos de tempo posteriores um ao outro, mas eles não têm uma relação de causa e consequência muito clara. Na verdade, às vezes eles aconteceram não por causa daquele fenômeno, mas apesar daquela gestão, daquele presidente, daquele ministro, daquele prefeito. Por exemplo, eu já vi discussões lá nas ciências sociais sobre segurança pública, aonde prefeitos tentavam se eleger com a ideia de que eu melhorei a segurança pública, eu diminuí os assaltos, eu diminuí os assassinatos. E aí, quando você ia analisar o de fato na realidade social, o que é que acontecia? Houve um aumento de facções criminosas naquela determinada área, e as facções criminosas, tipo grupos traficantes,
eles monopolizam o crime. Eles não querem assaltantes, eles não querem assassinos. E aí, assim, a diminuição do índice de assassinato, primeiro, não é uma realidade de segurança pública, porque, na verdade, a cidade está sitiada. E, segundo, não tem nada a ver com as ações diretas daquele prefeito. Nos debates presenciáveis, quem tem feito esse tipo de discurso mais visivelmente é o Henrique Meirelles, quando ele tenta se aproximar, angariar os louros da economia do Lula. Não vou entrar no mérito da discussão econômica aqui nessa palestra, mas é visível, se vocês observarem qualquer analista econômico sério, as benesses econômicas do governo Lula tiveram muito a ver com o cenário geopolítico mundial, que não tem nenhuma relação com o Henrique Meirelles. Sem dúvida, o ministro da Fazenda teve um peso ali. Se você tivesse um ministro da Fazenda keynesiano, sei lá, se você tivesse o Ciro Gomes como ministro da Fazenda, eu não duvido que ele conseguisse estragar tudo. Mas o Meirelles, como na gestão econômica dele, ele teve uma oportunidade que outros não tiveram. Não é um mérito exclusivo dele, mas ele está angariando essa ideia de correlação e causalidade. Aconteceu quando eu estava lá, então é minha responsabilidade. Que nem sempre é verdade. Outra estratégia mais trazendo para a ideia da retórica, o conceito das falácias, é a ideia da falsa dicotomia. O que é uma falsa dicotomia? Numa eleição, a gente tem a possibilidade de ter uma pluralidade de candidatos, certo? Assim, existe uma gama muito vasta, não muito vasta, mas uma gama vasta de propostas para presidente, para deputado federal, deputado estadual e assim por diante. Quem faz a falsa dicotomia é alguém que tenta simplificar essa escolha para o público. Tenta fazer parecer que na verdade são duas alternativas, apenas duas. E aí essa pessoa pega uma característica comum que todos os seus opositores teriam, exagera essa característica, diz que todos eles são iguais porque eles têm essa característica em comum, e eu sou o único diferente. Bizarramente, o Boulos, o Bolsonaro e o Daciolo usam esse tipo de estratégia, tentando dizer, por exemplo, todos eles estão há muito tempo na política, eu sou novo, então eu sou diferente deles. Todos eles têm um diálogo com o establishment, eu sou novo, então eu sou diferente deles. De fato, mas se você parar para analisar, assim, parem para analisar diretamente. Meirelles e Ciro são dois políticos que eu particularmente não tenho nenhuma inclinação a gostar. São dois políticos que eles têm uma visível correlação com o establishment. Meirelles estando no coração do PMDB, que é praticamente o establishment do Brasil, e o Ciro, assim, para a gente que é do Ceará, a gente nem precisa dizer do impacto que os Ferreira Gomes têm na política cearense. Mas se você imagina eles dois como presidente da República, você consegue visualizar governos que são diametralmente diferentes. Então, só dizer que eles dois são do establishment, eles dois estão há muito tempo na política, não faz com que eles dois sejam iguais. Isso é uma estratégia retórica que tenta criar uma espécie de maniqueísmo. Eu aqui sou bonzinho, eu sou diferente deles porque eles têm essa determinada característica em comum, certo? Tenta diminuir a pluralidade de possibilidades que a população teria. A sétima estratégia que eu quero mencionar no dia de hoje é a ideia do efeito manada. Acho que a maior evidência que a gente tem do efeito manada, evidência científica, são os experimentos de conformidade feitos pelo Solomon Asch, em 1951, e que de lá para cá foram corroborados por uma série de sucessores dele. Qual era a ideia dos experimentos de conformidade do Solomon Asch? Ele fazia perguntas que eram óbvias, perguntas fáceis de responder para um determinado grupo de amostra. E as pessoas, no geral, acertavam essas perguntas. Só que aí ele invertia a situação. Ele contratava um grupo de atores para responder essa pergunta de uma forma visivelmente errada. E aí, quando a pessoa chegava na vez dela de responder as perguntas, ela respondia uma pergunta óbvia de forma errada, porque ela se via... ela sentia que ela devia concordar com o grupo. É quase um instinto natural. Assim, tenta imaginar, por exemplo, que você é um homem das cavernas, em milênios atrás, e você viu que a população toda está fugindo, está correndo, todo o pessoal da sua aldeia está correndo. Se você parar para analisar a situação, você provavelmente vai acabar sendo devorado por algum predador. Então a gente desenvolveu um certo instinto, não sei se é
instinto natural ou se é algo que as culturas que fazem isso foram se propagando mais ao longo da história, mas da ideia de que se todo o nosso grupo está tomando uma determinada decisão, é mais provável que essa seja a decisão segura. Se vocês observarem os testes do ESC, eram coisas assim, muito visíveis, muito gritantes. Pegava 3 palitinhos de tamanhos diferentes, tamanhos gritantemente diferentes, e perguntava quais deles têm o mesmo tamanho, quais deles você ligaria com o seu palitinho, sabe? É teste que você manda para uma criança e ela acerta. Mas quando você vê o grupo adotando um determinado posicionamento, as pessoas tendem a não acertar. Como é que os políticos usam isso? Estatística tenta colocar, eu tenho 45, 50% do eleitorado está do meu lado, sabe? É engraçado que, tipo, se você vê as estatísticas que são postadas nas redes sociais de cada candidato, elas são diametralmente diferentes. Ou seja, eles tentam passar sempre a ideia de que tem muita gente comigo, então se tem tanta gente comigo, eu não posso ser tão ruim assim. Boca de urna é a estratégia mais visível nesse sentido. Você pega uma pessoa que ela não... Você pega um eleitor que ele não teria tanto essa noção, não está tão deciso assim, então quando ele já está saindo, quando ele já está na hora do voto dele, você bota a impressão de que todo mundo apoia um determinado candidato. E aí qual é a ideia que vai sobrar para ele? A ideia de que esse candidato é bom e, por conseguinte, ele provavelmente vai apoiá-lo. Eu gosto de comparar muito essa ideia do efeito manada quase com aquele mito do rei que está nu, a roupa nova do rei. Vocês lembram dessa história de criança? Um determinado rei, ele vai sair nu diante dos seus súditos, vestindo só uma cueca, dependendo de como você se preocupa com a história que você conta para as crianças. E ele fala para os súditos que ele está vestindo uma roupa que só pessoas inteligentes conseguem ver. E aí todo mundo fica, nossa, que roupa linda você está vestindo, você está tão bonito. Até que alguém quebra o encanto, por assim dizer, até que alguém quebra com a manada e as pessoas começam a rir do rei. Na pesquisa do Solomon Asch, ele chega a uma conclusão que é inclusive parecida com essa. Ele chega à conclusão de que às vezes você tem um grupo hegemônico que apoia uma determinada medida equivocada, mas a partir do ponto que apenas uma pessoa quebra com o grupo hegemônico antes de mim, eu me sinto mais motivado proporcionalmente, muito mais motivado a ir de acordo com a minha consciência, a pensar, não posso ser maluco, tem um cara que está aqui do meu lado, então vamos nós dois contra essa hegemonia, certo? E é por isso que eu acho tão importante que a gente tenha espaços como esse, espaços como os grupos de estudos, que quebram com determinadas visões ideológicas que elas estão muito bem fincadas e estabelecidas. A 8ª estratégia e última estratégia que eu vou enunciar hoje, mas quero deixar claro que eu estou enunciando, mas eu quero discutir tudo isso com vocês, eu quero aprofundar algumas das ideias que eu já apresentei até agora. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Mas a 8ª e última estratégia que eu queria enunciar nessa data é a ideia de omitir os custos de uma proposta. É muito comum a gente ver políticos que eles chegam e dizem, não, eu vou mandar todo mundo para Disney, vou construir estádio, vai todo mundo ter saúde, educação, segurança, todo mundo vai morar no triplex do Lula, é isso aí, e todo mundo vai ver um mundo muito luxuoso. E para a população convencional, todo mundo pensa, nossa, como isso é muito bom, não é mesmo? Mas eu acredito que a maioria de vocês aqui já devem olhar para esse tipo de proposta e ficar um pouco assustados. Segundo o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributações, o povo brasileiro já gasta 153 dias por ano pagando impostos. Ou seja, 153 dias de toda a nossa produção anual são gastos para financiar aquilo que os políticos constroem. Quando o político constrói alguma coisa, não é de graça. Na verdade, eu acho que a palavra de graça, a expressão de graça, não deveria existir. A gente devia fazer de tudo possível para tirar essa expressão do dicionário. O que a gente tem são coisas que são financiadas com impostos e vou deixar bem claro no orçamento pessoal. Não tem nada de errado em usar coisas que são financiadas por impostos. Você já está pagando, vai lá e usa. Universidade Federal, se você precisar do SUS e tudo, etc. Mas é importante que a gente tenha noção que quando um político diz que ele vai construir coisas magnânimas, esse dinheiro vai sair do seu bolso, não é uma coisa que é gratuita, não é uma coisa que vai sair do nada.
E é importante sempre analisar que, até mesmo, por exemplo, questões como a discussão sobre drogas, ou a discussão sobre... Recentemente não, mas uns 2 anos atrás eu lembro que teve uma discussão sobre a criminalização do funk. Tinha um projeto de lei que tentava fazer com que o funk fosse ilegal. E eu discuti com vários amigos meus mais conservadores, argumentei sobre liberdade de expressão e que fique claro, eu não gosto de funk, mas eu acho muito perigoso a gente abrir um precedente de que uma determinada expressão seja censurada, porque normalmente a censura ela evolui em etapas. Primeiro você censura algo que ninguém gosta, depois você censura algo que é controverso, e aí quando você já está aparelhado, você começa a censurar coisas que são fundamentais. E eu tive uma discussão com vários amigos meus que estão mais próximos de um viés conservador. Eu tentava falar sobre liberdade de expressão, sobre todas as questões mais filosóficas, e eles não me davam ouvidos. Mas quando eu perguntava, vem cá, e como é que a gente vai fazer isso? De onde vai sair o dinheiro do bolso? Você quer que o policial pare de prender assaltante, bandido, assassino, para ir lá fechar boate? Como é que a gente vai ter um sistema de fiscalização que vai estar fiscalizando todas as casas noturnas do Brasil? Então, quando a gente expõe os custos de uma determinada medida, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar tanto quanto elas gostariam se fosse um clique mágico. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que tudo que a população quer resolver acaba escoando na política. E é fundamental que a gente tenha uma diferença entre posicionamentos pessoais e posicionamentos políticos. Posicionamentos políticos são aquilo que a gente acha que é fundamental para uma sociedade. A sociedade precisa disso para se sustentar. Posicionamentos pessoais são as formas como a gente quer viver a nossa vida pessoal. Pegando um exemplo mais claro, eu tenho um posicionamento político a favor da liberdade de expressão. Ou seja, eu acredito que deve haver liberdade de expressão, não deve haver nenhuma forma de censura na sociedade. Agora, as formas como eu me expresso são posicionamentos pessoais. Não é só porque eu defendo a liberdade de um humorista fazer uma piada babaca ou de um funkeiro fazer uma letra que eu não gosto, que eu precise apreciar essas obras. E aqui no Brasil, pela falta dessa distinção, a gente acaba muitas vezes sendo ludibriado por propostas milagrosas cujo o preço não foi ajustado. Então, sempre que vocês verem um político fazendo uma determinada proposta que parece absurda, se perguntem como. Ou melhor, se perguntem até por que ninguém fez isso antes. Por exemplo, o Ciro Gomes está com essa proposta agora de tirar 63 milhões de pessoas do SPC. E aí eu vou fazer só uma pergunta muito clara para vocês. Por que ninguém fez isso até agora? É porque o Temer, a Dilma, o Lula, o Fernando Henrique, todo mundo é muito mal, né? Eles querem que o povo se ferre mesmo. Tipo, eu acho que alguns deles talvez são pessoas de péssimo caráter, mas qualquer político que fizesse isso, se fosse algo a custo zero, se não houvesse um viés, se não houvesse coice de água, se não tivesse um backlash disso, já teria algum político que teria feito isso antes, mas até pelo populismo, até pela ideia de que ele ganharia uma aprovação absurda. Então, quando vocês observarem políticos fazendo propostas esdrúxulas, porque cada vez mais a gente está vendo isso, se perguntem qual é o preço delas, quais são os preços, não só em dinheiro, mas quais são os precedentes que a gente está abrindo, o que é que isso vai custar. Quem paga? Quem paga? Então, pessoal, alguma pergunta? Obrigado. Obrigado. Gente, alguma pergunta? Ainda tem algumas coisas que eu queria falar, mas eu queria mais... Pode continuar. Posso? Claro, fica à vontade. A gente observa nos debates que existe uma evolução dos candidatos com relação a como eles se expressam na forma que eles falam. Alguns que falavam muito rápido agora falam mais pausadamente. Alguns que eram muito duros agora já gesticulam mais, parecem pessoas diferentes. Sim. Né? Parece que ali agora existe uma pessoa que foi montada, que foi esculpida para ser uma máscara que está ali. E eu vejo muitas... Fazer pergunta, não? Eu vejo muita gente caindo nessa, sabe? De que fulano era muito radical e agora ele está assim, ele está assado.
como a gente consegue, para alguém que não viu essa pessoa antes, como consegue identificar esses pontos para entender como é que essa pessoa é de fato? Como é que esse político é de fato? Olha, assim, hoje a gente tem a grande vantagem de que tudo que a gente fala fica registrado, né? Esse tipo de evolução no sentido de retórica, oratória e tudo, ele é muito natural. Assim, eu venho do mundo dos debates competitivos e talvez conheça projetos como a Sociedade de Debates, e é incrível você perceber que, por exemplo, ao longo de um campeonato, às vezes tem alguém